Vamos então começar o 12º capítulo, excursão de adestramento. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Uma casa espírita é uma casa que cuida de órfãos, que cuidam de crianças necessitadas, onde encontra ali, eles encontraram ali trabalhando junto o espírito de Bezerra de Menezes. Então ali eles iriam fazer a sede na crosta para o trabalho deles, para dali partirem para a casa de Fabiano. Aqui esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recentes encarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tínhamos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo, que nos força a serviço mais árduo, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Então vamos lembrar, o Jerônimo explicando para o André que aquelas nuvens escuras, densas, em volta ali da casa de Fabiano, são os resquícios dos pensamentos de encarnados e desencarnados. Então ali, e isso causava todo aquele problema ali em volta, até porque eles estão ali junto do umbral. Mas ali naquela casa de assistência às crianças, uma casa espírita, o salão onde havia sessão pública precisava de uma limpeza maior. É o que ela está dizendo, é o lugar que mais dá trabalho para eles. Por quê? Por causa dos pensamentos, dos sentimentos dos encarnados e desencarnados que ali comparecem durante as palestras, durante as sessões públicas. E as reminiscências desses pensamentos ficam impregnados ali. Então precisa de uma limpeza profunda cada vez que termina uma reunião. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa,
livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Né? Vamos lembrar a força e a energia do pensamento, tanto de encarnado como desencarnado. De novo, repetindo, eu repito que nem um mantra. Primeiro capítulo de Pensamento e Vida. A vida, nossa vida, é o espelho da nossa mente. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi. Imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre a Fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano, notando-se singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apreendendo-me as indagações íntimas, ponderou. Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. Então ela ali deu uma chacoalhada no André. Aqui a gente não está aqui para dar pão, né? E alfabetização. Aqui é uma casa, vamos repetir aqui, a fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. E aí nós vamos entender na oração que Jesus nos ensinou, quando a gente coloca o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus não está falando do pão da matéria, porque esse, ele já tinha colocado, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu como eles. Então não se preocupar com o seu dia, com o dia de amanhã, porque ele será provido, Deus proverá. O que ele está preocupado, e quando ele coloca o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão verdadeiro. É o pão que alimenta a alma, é a alimentação para a vida eterna. É o que ela está colocando aqui. Não adianta dar leite e pão e alfabetizar se não preparar esses espíritos que por ora estão num corpo de criança, estão num corpo que precisa de todos os cuidados, mas são espíritos
imortais. E eles precisam de pão para a eternidade, eles precisam de conhecimento, eles precisam de evangelização, ou seja, aprender os ensinamentos do Cristo, do Evangelho, da Boa Nova que ele trouxe, para que eles possam levar para a eternidade. A alfabetização do AEU, quando eles desencarnarem e voltarem de novo na próxima encarnação, vai estar esquecida, vai ter que começar tudo de novo. Mas a evangelização, o entendimento para a alma, o aprendizado da alma, nós levamos conosco para a vida espiritual e trazemos conosco quando reencarnamos, porque ele nos pertence. E aquilo que nós aprendemos de verdade não retroage, não retrograda. E é isso que a gente precisa entender. Não é situações periféricas, não é achismo. Eu acho que eu já aprendi, então isso aqui eu já aprendi, eu não vou retroagir. Se você aprendeu perifericamente, no verniz da sociedade, você vai voltar na prova, repetiu na prova, vai voltar sim, para aprender de verdade. Agora, se você aprendeu de verdade, está no seu âmago, aquela instrução e aquela colocação sua vem inato, ou seja, vem com você, um aprendizado que já está lá dentro, isso você não perde nunca, você vai levar para a eternidade, porque isso já é seu. E é esse verdadeiro pão e essa verdadeira instrução que ela está falando aqui, que é o que a casa se preocupa. Então é o que ela coloca aqui, a fundação é muito mais de alma que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Então, satisfazendo as necessidades corporais, dando abrigo, aconchego, carinho, pão, leite, alfabetização, estamos também dando o mais importante, que é o pão e a instrução para a alma. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos, nos dogmas antigos, os dogmas que não têm mais sentido. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam, quase sempre, mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Olha que interessante a colocação que ela faz. Se vale mais dos conceitos evangélicos, da ideia, da historinha, daquilo que o Evangelho da Boa Nova está colocando, do que os conceitos evangélicos, ou seja, os conceitos de Jesus, os conceitos da Boa Nova que Jesus trouxe, que está na letra. Quer dizer, tirar o espírito da letra e entender que aquilo é uma metáfora, entender que aquilo Jesus colocou metaforicamente para ser entendido no nosso dia a dia. É interessante essa colocação. Não é uma colocação pejorativa, é uma constatação de
direções que essas religiões tomaram. Então, é o que ele coloca aqui, as suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis e levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho e até mesmo preceptores seletos, instrutores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado abrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda parte, de toda sorte, que é a casa do caminho. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, que foi o mentor, que foi o instrutor de Paulo, o venerando rabino que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde e do teto acolhedor. Lavando leprosos, e aqui ele faz um adendo que na época que esse livro foi escrito, o termo leproso era usado. Hoje ele é considerado pejorativo, que se coloca a hanseníase. Tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicando-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aprovou benévolo. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com lanheza, com candura, O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é aquilo que se deseja, quando se trabalha para aquilo que se deseja. Então, para a obtenção daquilo que se deseja, é imprescindível, abre aspas, fazer alguma coisa, fecha aspas. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Aí vamos lembrar o apóstolo Tiago, da fé com obras. Não adianta ficar se discutindo 6 nem meia dúzia, discutindo se nós estamos falando de Tiago, filho de Zebedeu, se é Tiago, filho de Alfeu. Não. Nós vamos reconhecer a verdadeira fé, o verdadeiro trabalhador, pelas suas obras. Como Jesus colocou, se reconhece a árvore pelos seus frutos. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam,
apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, quer dizer, a benemerência humana sem a luz divina, porque esta sem aquela pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se todavia em qualquer tempo que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Vamos lembrar, Tiago, né? A fé sem obras é vã, não serve para nada, não adianta. Continuou Irene em sua brilhante argumentação. Ensina-nos, vivaz, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, eu vou repetir aqui, desculpa. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos, vivaz, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda a preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. A evangelização, a doutrinação, os ensinamentos não é ação milagrosa. É um trabalho paciente, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo que exige abnegação, tolerância, dedicação, empatia, amor, caridade daqueles que se empenham nesse trabalho. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Olha que colocação interessante, é uma metáfora, mas é muito boa, muito bem colocada. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessidade de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do mundo maior. Então, o que ele está colocando? Essas casas funcionam como grandes navios que vêm acolher aqueles que estão à deriva, né? Que estão ali. Primeiro, você precisa salvá-los. Então, você tem que tirar da água aqueles que estão ali quase morrendo afogados. Então, não adianta você chegar para alguém que perdeu o filho, ou para alguém que está faminto, ou para alguém que está em depressão pensando em suicídio, falar para ele, olha, vem aqui, vamos fazer 3, 4 anos de curso de obras básicas, vamos fazer 3, 4 anos de curso de fraternidade, evangelização, disso ou daquilo. Não, ele vai morrer afogado. Se você ficar ali na beira do navio falando, olha, vamos rezar um Pai Nosso, depois eu te tiro da água. Não. Primeiro você vai jogar a boia, vai tirar aquele que está quase morrendo afogado ali, vai pôr seguro no navio. A hora que ele estiver tranquilo, a hora que ele estiver com o estômago cheio, porque em estômago vazio não adianta querer colocar ensinamentos ou palavras, porque a mente não funciona de estômago vazio. Então, não é aquele ditado que saco vazio não fica em pé. Então, primeiro, nós vamos tentar aliviar o sofrimento daquele irmão, como o Chico fez, aquela mãe que perguntaram para ele, o que você vai falar para essa mãe que não parava de chorar por causa dos desencarnes do filho? O Chico foi lá, abraçou ela e chorou junto. Era o que ele podia fazer ali, era o consolo que ele podia dar. Então, às vezes, a pessoa só precisa de um ombro para ela poder chorar. Aí depois que ela chora,
aí depois que ela se tranquiliza, aí depois que você consegue mostrar para ela que a morte não existe, que, né, como que as coisas funcionam, naquele espírito mais tranquilo que quer entender o que está acontecendo, aí sim você vai abastecer o espírito com o ensinamento. Mas primeiro é o socorro. É simples assim. A gente não pode atropelar as coisas no intuito da boa vontade. Vamos lembrar o ditado que de boa vontade o inferno está cheio? A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quem é dirigente, quem é coordenador, monitor em casa espírita. Vamos continuar. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos de sono físico e ensino benéfico. Então, quando ele fala aqui, no plano espiritual, são as instrutoras, as professoras desencarnadas que reuniam as crianças nos momentos de sono físico. Elas estão adormecidas, no plano espiritual elas estão reunindo ali para ensinar, para ajudar. Ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Então, ele viu ali naquele instituto, a abençoada escola de espiritualidade, com E maiúscula, superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio Cavalcante, aquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano em excursão de aprendizado e adestramento. Então, nós vemos aqui que foi dividido o trabalho. A Luciana e a Irene iriam buscar a Albina, né? E o Hipólito e o André Luiz iriam buscar Dimas, Fábio e Cavalcante, né? A Adelaide já estava ali, porque eles estavam nos aposentos da Adelaide. Então, eles iam juntar os 5 para irem para a casa transitória. Ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. Então, nós estamos vendo aqui que agora que vai começar o trabalho de preparo, né? Como nós vemos aqui, de aprendizado e adestramento para esses irmãos que estão sendo preparados para o desencarne. Então, vamos continuar estudando, aprendendo, né, na segunda parte deste capítulo.